Bom, Daniel, começo te agradecendo também pelo evento, por estar aqui, mas também pela organização. As mesas ontem foram ótimas, gostei muito de todas. Algumas coisas que foram ditas vão aparecer aqui no meu trabalho, principalmente o que você falou sobre abertura, precário, né, no finalzinho. Mas ainda o que eu vou apresentar para vocês ainda é um esboço de ideias. Então, assim, tem algumas coisas que não estão muito bem entrelaçadas ainda, que eu estou em processo de escrita do texto. Está muito recente que eu entrei em contato com a Alice Salomão para uma apresentação bem rápida, num seminário, no mês passado. E aí, meio que fui capturada por ele, assim, agora eu quero estudar mais ele no projeto, no pós-doutorado, né, o projeto que eu estou escrevendo agora sobre ele. Então, são ideias muito iniciais ainda que eu vou apresentar aqui para vocês. Eu pensei em fazer esse texto, essa apresentação. Tá acabando a bateria. Você aperta para mim, por favor, aí? Sobre os Babilaques, né? Só que quando eu li o texto do Robert Said, até com o texto dele está aqui para escutar o texto, um texto que ele publica no Suplemento Pernambuco sobre o Ali Salomão, ele diz que valeria a pena, né, não com essas palavras, mas que valeria a pena ler o Me Segura Que Eu Vou Dar um Troço junto com os Babilaques, ler em conjunto, né? Apesar deles terem sido publicados em livro em 2007, são trabalhos que o Ali realizou na década de 70. Então, na mesma época que ele estava fazendo, que ele publicou Me Segura Que Eu Vou Dar um Troço. Então, eu vou perseguir essa ideia aqui que o Said indica no texto dele. Bom, eu dei o título para o texto Brocas no Muro do Mundo. Me segura que eu vou dar um troço e os Babilaques de Ali Salomão. Eu queria começar lendo, então, de onde eu tirei o Brocas no Muro do Mundo, né, que é dele, do Ali Salomão, que está no poema Ao Leitor sobre o Livro, no segundo livro do Gigolô de Bibelôs. Então, isso vai orientar aqui o meu texto. Transbordar, pintar e bordar, romper as amarras, soltar-se das margens, desbordar, ultrapassar as bordas, transmudar-se, não restar sendo si mesmo, virar outros, seres, móvel, obras da incompletude. De qualquer modo, intento deixar algumas brocas no muro do mundo. Esta é uma arquetípica ficção consolo do intempestivo. Então, é fácil constatar que a abertura oferecida pelo experimental, no qual os fios soltos são, cito Elliot Sica, energias que brotam para um número aberto de possibilidades, como formulou Elliot Sica no texto que dá título a este evento, experimental, fez parte do interesse inventivo e do escopo de potencialidades criativas de Ali Salomão desde seu primeiro livro, O Me Segura Que Eu Vou Dar um Troço. Publicado em 1972, a estratégia de construção adotada por Ali nesse livro parece ter sido a de fazer com que ele se mantivesse indefinível e fronteiriço, um verdadeiro experimento de escrita que não chega a nunca se resolver completamente em torno de um gênero ou de uma prática artística. Do ponto de vista do pensamento ou da filosofia, mais propriamente, pode-se dizer o mesmo. Como Nietzsche, referência central para o autor, o livro quer manter-se imprevisto e incômodo, ou seja, intempestivo. Aqui é preciso abrir um parêntese. Não se pode esquecer que os termos fronteira e fronteiriço surgem em mais de um poema de Ali Salomão. Além do frequentemente citado Câmara de Ecos, poema curto, no qual a segunda estrofe é formada pelos versos, cito, agora, entre o meu ser e o ser alheio, a linha de fronteira se rompeu, está no livro Algarravias, né, Algarravias, de 1996. O termo fronteira e fronteiriço aparece também em um outro poema, Grampo Radar, Radares, Leilão dos Celulares se vão, em que se lê, cito, esperteza e pés ligeiros, por Hermes, patrono dos mercadores honestos, dos ladrões, dos que cruzam e recruzam fronteiras, dos fronteiriços. Está no livro Tarifa de Embarque, esse poema, livro publicado em 2000. Mas volto então ao Me Segura Que Eu Vou Dar um Troço como livro fronteiriço.
Entre outras coisas, ele é um diário impreciso, com o qual o poeta finge, cito o Ali, praticar literatura de expressão pessoal. Ele escreve num texto do Me Segura chamado Fatal. São 2 textos com esse nome, ele escreve no segundo, se eu não me engano. Então, ele finge praticar literatura de expressão pessoal num jogo que inclui dados biográficos, cito ele, o Ali, local de nascimento, 2 pontos, Rua Alves Pereira 14, sede do município de Jequié, Bahia. E o nome próprio, embora o poeta também realize a desmontagem desse nome em várias passagens do livro, chamando-se, entre outras possibilidades, de Ali, Sailor Moon, o marinheiro da lua que veio da Bahia. O uso do falso diário, diário querido, lembra o título de outra parte desse livro, serve ao poeta para ironizar a literatura do eu, formulação usada por Floro Sequinde para se referir a, cito, depoimentos, memórias, poesia biográfico-geracional, praticada no período a que pertence o livro de Ali, a década de 70. Além disso, a ideia de um si mesmo, será o eu de uma pessoa uma coisa aprisionada dentro de si mesma, rigorosamente enclausurada dentro dos limites da carne e do tempo? Ele escreve em Apontamentos do Pav 2. Então, além disso, a ideia de um si mesmo presente também na produção de personalidades, cito outro trechinho do Me Segura, feito para satisfazer a uma demanda de consumo de personalidades. Ele escreve em 1 minuto de comercial. Então, essa produção de si mesmo, desse eu, né, enclausurado dentro dos limites que ele vai falar da carne do outro, realizada pelos oligopólios midiáticos que se consolidavam na década de 70 e, consequentemente, o consumo desse tipo de produção, também estão sob a mira da crítica do poeta. Cito ele novamente, em Roteiro Turístico do Rio. Atenção, coloca-se à venda para consumo uma imagem externamente bem conservada, sem necessidade de maiores reparos, bons dentes, etc, etc. A crítica do poeta se estende à linguagem da propaganda publicitária, que em sua platitude transforma tudo em uma única e mesma mercadoria. Ele escreve em 1 minuto de comercial, uma imagem à venda, comprem o macarrão do Salomão, salada do Salomão. Assim, livro, macarrão e salada se igualam quando tudo deve se submeter às regras do comércio e da publicidade. Parece ser por isso que em Diário Querido, o personagem nomeado Guerreiro, então é um personagem que aparece num texto chamado homônimo ao livro, num diálogo com o poeta, então são 2 personagens, o Guerreiro e o poeta, e a primeira vez que o Guerreiro aparece, ele fala que o poeta fala que já acorda cansado, então seria como quase o contraponto ali do Guerreiro, o poeta. Então, parece que por isso que em Diário Querido, o personagem nomeado Guerreiro declara estar com, cito, os olhos abertos, agitados, criando esquemas de agir num grande centro. É possível que esses esquemas se refiram à empresa Groove Promotion, uma vez que Diário Querido se encerra com o seguinte trecho, entre parênteses, recolhido no fragor das batalhas, copyright Groove Promotion. Essa empresa já havia aparecido em uma das falas do personagem Guerreiro como uma empresa que oferecia, cito, serviço de tradução às editoras, série de reportagens aos grandes jornais, faixas, slogans, frases para camisas, final da citação. O trabalho de tradução de textos mistura-se, então, com o jornalismo e com a publicidade. Justamente essas linguagens, jornalística e publicitária, que fariam parte dos serviços oferecidos por essa empresa inventada no livro, são incorporados ao Me Segura que eu vou dar um troço. Veja-se, por exemplo, a seção ariadinesca, que noticia o hábito de Roque Gomes Mariano de tomar gasolina. A estranha notícia mostra claramente seu vínculo com a linguagem jornalística sensacionalista, quando faz questão de nomear o jornal a que pertence, Notícias Populares. É um jornal que circulou de 63 a 2001, se eu não me engano. É um controverso periódico, o jornal Notícias Populares, controverso periódico brasileiro conhecido pela divulgação de matérias bizarras e por capas sórdidas com imagens de corpos despedaçados. A esse último dado, os corpos despedaçados, o texto de Ali responde do seguinte modo, cito, precisamos reagir contra o despedaçamento, mesmo porque
há pelo menos certos corpos que eu não quero ver despedaçados. Final da citação. Trecho que se diferencia da notícia do jornal pela ausência do destaque em itálico, empregado na notícia. O corpo extraordinário do homem sedento por gasolina é uma curiosa mistura entre o espetáculo consumista da mercadoria, cuja paródia o livro de Wally faz e refaz sem cessar, e a exibição performática do próprio poeta, que quer apresentar-se assim sob o signo do estranho e do extraordinário. Na linguagem da publicidade, a referência é explicitada. No caso da linguagem da publicidade, a referência é explicitada nos títulos das seções, 1 minuto de comercial, que eu já citei, e unidade integrada de produção Ricamar Informe. Mas não apenas. O modo peculiar de se dirigir a um potencial consumidor, que caracteriza os anúncios, aparece disseminado em vários momentos de Me Segura, que eu vou dar um troço. Serve, por exemplo, para encerrar roteiro turístico do Rio. Cito: já nas gráficas, em fase de acabamento, o prosseguimento deste folhetim. Desde já reserve seu exemplar. O escritor se apresenta melhor que nunca. Fim da citação. E é como anúncios luminosos que as letras em caixa alta e em negrito, espalhadas por todo o livro, podem ser entendidas como um modo de mimetizar os outdoors dos centros urbanos, além de funcionarem também como letreiros de filmes. Parte da escrita cinemática e pop que caracteriza o livro. Mas na composição textual de Me Segura, cito Elliot Sica, o experimental assume o consumo sem ser consumido. Contrário, então, à esterilidade da propaganda, portanto, o texto de Wally prolifera em muitas direções. Menciono apenas mais duas, sublinhando que outras poderiam ser desenvolvidas. Uma delas é a da perversidade legalista, expressão que Roberto Zular emprega em sua leitura de Me Segura. Perversidade legalista acentuada pelo regime ditatorial brasileiro. É assim que a linguagem normativa das instituições irrompe no livro, entremeada à violência policial. Cito um trecho de Roteiro Turístico do Rio. Teatro Nacional de Comédias. O poeta é preso. Qual a profissa? Interrogatório policial do poeta. Poeta responde: poeta. Porrada no poeta. O poeta é colocado para fora do veículo de acordo com a portaria número 005 de 22/4 de 1966. Solicitação de auxílio da autoridade policial. Os atos de violência, para serem trazidos à tona no plano textual, precisam passar pelo filtro da representação teatral, pois, como Ali escreve em outra passagem do livro, cito: dói muito, é insuportável, se tudo não se passar no plano de uma aventura da linguagem. Final da citação. Do mesmo modo como ele fará mais tarde, em A Medida do Homem, poema publicado no livro seguinte de Golod Bibelôs, de 1983, no qual uma cena de tortura é vista a partir de uma peça de teatro. Cito: teatro da tortura visto do vértice do torturado, Kabuki Caboclo, como lemos logo abaixo do título do poema. Há aqui talvez uma resposta ao projeto poético-político de Artaud, o Teatro da Crueldade. A outra direção, que eu ainda quero apontar em relação ao Me Segura, corresponde ao caráter que eu penso que ser ensaístico, que Me Segura assume à sua maneira, isto é, lançando mão de um desenvolvimento argumentativo que se dá por cadeias associativas para táticas. Quero dizer que, em meio às notas de descrições de cenas que se passam durante o confinamento penitenciário, em Apontamentos do PAV 2, segunda parte de Me Segura, na qual o poeta cruza referências literárias, cito: grande romance de Tolstói, na Casa dos Mortos. Final da citação. Entre outras, uma lembrança curiosa para o autor, na medida em que, conforme o mito de origem de Me Segura, o livro teria sido escrito na cadeia, o presídio do Carandiru. Então, a isso aparece, outras coisas são cruzadas, né, no Apontamento do PAV 2. Há uma insistente ilusão também a imagens de personagens bíblicos, Dilúvio, Noé, Adão, Sodoma, Gomorra, ganhando relevo a imagem do inferno. Ele escreve a descida ao inferno do poeta. Ressalto ainda que a simbologia cristã já aparecia desde a abertura do livro, em Profecia do Nosso Demo. Cito a imagem: o céu retirado como livro que se enrola, a imagem extraída do Apocalipse.
Em meio a tudo isso, então, no Apontamentos do PAV 2, o leitor se depara com considerações sobre o Brasil, entrelaçadas ao próprio ato da escrita. Cito novamente o Ali. Tudo, afinal, se passa no plano da linguagem. Tudo, afinal, se passa como um plano da aventura da linguagem. Final da citação. Considerando, então, que Apontamentos do PAV 2 é composto por 6 blocos, me interessa, nesse momento, destacar o penúltimo, intitulado Banana Malsã. O título retoma a muito conhecida associação da banana à identidade cultural brasileira. Sem precisar retroceder muito, basta lembrar-se de Yes, Nós Temos Bananas, música de Braguinha e Alberto Ribeiro, regravada por Caetano Veloso em 68. No entanto, em O Ali, a imagem da fruta se opõe à exuberância brasileira, sentido comum do qual a fruta participa. Ela é malsã, isto é, insalubre. A insalubridade observada na rotina diária da prisão parece se expandir para alcançar uma das imagens símbolo do Brasil. Ainda que haja no livro, em alguns momentos, uma, cito, provisória, precária alegria, o Ali Salomão escreve que, cito novamente, um poeta é um cara de infinita tristeza. Por isso, então, ele precisa da contraparte do guerreiro, a parte saudável. Lembro, então, nesse sentido, uma frase que o Ali toma do Nietzsche. Sem crueldade não há gozo. Eis o que nos ensina a mais antiga e remota história do homem. O primeiro parágrafo de Banana Malsã é um excerto, com poucos acréscimos, do final do capítulo Mercados, dos Tristes Trópicos, que o Daniel comentou ontem, do Levi-Strauss. Então, eu cito como aparece o Levi-Strauss no Me Segura, como que o Ali se apropria dele, e depois eu vou falar as modificações que ele faz nesse trecho. Cito, então, o Ali, o Levi-Strauss via o Ali, no Me Segura. O que me aterroriza na Ásia é a imagem da Europa futura. Parênteses. Como esquecer que, a esse respeito, a Europa ocupa uma posição intermediária entre os dois mundos, que ela antecipa? Com a América indígena acalenta o reflexo, que mesmo aí é fugitivo, de uma era em que a espécie estava na medida do seu universo e em que persistia uma relação válida entre o exercício da liberdade e os seus sinais. Fim da citação. É curioso que no lugar em que Levi-Strauss escreve a imagem de nosso futuro, o Ali modifique por a imagem da Europa futura, para marcar o fato de que o nosso, do antropólogo, diria respeito a uma região específica, a Europa. Também o que está entre parênteses no trecho acima não pertence ao livro de Levi-Strauss. É o seguinte: como esquecer que, a esse respeito, a Europa ocupa uma posição intermediária entre os dois mundos? A condição dividida, tematizada pelo autor, será importante não apenas para as leituras geopolíticas de Ali, mas também porque o livro parece se sustentar, Me Segura, sobre o fio da navalha de uma incerteza, de um objeto que não está bem posto em nenhum lado. Antes de Banana Malsã, o poeta já havia feito referência ao livro de Levi-Strauss em Nerval, que é uma parte de Apontamentos do PAV 2, quando escreve, cito, posso respirar dentro do cadáver do terceiro trópico destes tristes mundos? E da citação. A radicalidade negativa da imagem é impressionante, uma vez que relê o trágico contido no relato do antropólogo, mas também o caráter político dos escritos de Ali, aparece aí, né? Interessado em intervir de algum modo nos debates terceiro-mundistas do seu tempo. Tomar para si o texto alheio, como ele faz com o Levi-Strauss, sem o compromisso das aspas obrigatórias, como Ali procede, faz parte para ele de uma ação estético-política, destaque que remete, evidentemente, à noção de antropofagia cultural desenvolvida por Oswald de Andrade. E aqui eu lembro um trechinho de Armarinho de Mildezas, um livro também definível do Ali, num texto chamado, muito curiosamente, Velha Cartomante Setentona, né, parece que ele está se referindo ao modernismo, publicado, então o livro é de 93, ele diz o seguinte: Tarsila e Oswald, máximos emblemas rubros, dois motores de altíssima frequência. É por isso, então, a questão da ação estético-política, né, desse saque de se apropriar
de um texto alheio sem as aspas, é por isso que lemos em Banana Maçã, depois da retomada de outro trecho de Levi-Strauss, sobre a ideia de que, cito o Ali, o Levi-Strauss via o Ali, os indivíduos jamais criam de maneira absoluta, mas se limitam a escolher certas combinações num repertório ideal que seria possível reconstituir. Então, depois desse trecho, o Ali escreve o seguinte, cito Ali, invenção e saque, originalidade na combinação dos elementos, os indígenas se apropriando dos temas dos conquistadores. Final da citação. O método antropofágico como modo de guerra e como dispositivo poético criativo a um só tempo aparece nesse trecho. Então, esse é o modo de combinação que o Ali Salomão escolhe para a composição de Me Segura. Em páginas anteriores a Banana Maçã, o leitor já havia se deparado com a seguinte declaração, cito, criação, igual, encaixar tudo e não se decidir por coisa alguma. Final da citação. Por tudo isso, o texto, nessa perspectiva, seria como que, cito ali novamente, o inventário do saque do universo em progresso. Final da citação. Ou seja, o livro de Wally é um desdobramento radical e extensivo da antropofagia como visão de mundo e visão da arte. Último aspecto, outro aspecto que me parece fazer convergir a vida no presídio com uma discussão mais ampla sobre o Brasil, que vinha sendo desenvolvida na década anterior ao Me Segura, é a imagem dos derrotados, que aparece, então, no Banana Maçã. Cito, o endurecimento do meu rosto, não mais pelo perigo da barra, mas pela mesquinhez dos submetidos à mesma comum exterior descrição metafísica do cotidiano dos derrotados. Cabeça fresca, ou melhor, a mesma comum exterior metafísica do cotidiano, aspas, dos derrotados, não corresponde ao gosto moderno, tendo que ser riscado da composição. Uma pessoa pode viver naturalmente no inferno, logo de início, sofre algumas perturbações, depois depreende que o inferno é normal. Final da citação. O cotidiano dos derrotados traz, talvez, a reboque a ideia do subdesenvolvimento brasileiro, o qual não deveria ser visto a partir da ideia da derrota, de um inferno, ao qual o artista se adaptaria facilmente sem nenhum atrito. A precariedade poderia ser vista como uma, cito ali, hélice propulsora da escrita e do pensamento, em certo sentido. Nas artes plásticas, essa questão era colocada desde 1960 pelo trabalho de Hélio Oiticica. Esse sentido, em Posição e Programa ambiental, Posição ética, texto do Hélio Oiticica, que foi publicado originalmente na revista chamada GAN, em 66, o Hélio defendia o seguinte, cito, apesar do subdesenvolvimento e caos, desse caos vietnamesco é que nascerá o futuro, não do conformismo e do otarismo. Final da citação. No vocabulário de Wally, derrota parece carregar o mesmo sentido de impotência. No vocabulário de Oiticica, é como vai aparecer, essa palavra impotência vai aparecer em texto publicado pelo Oiticica um ano depois de Me Segura. Vai ser publicado no livro Arte Brasileira Hoje. Cito Oiticica, a cultura detesta o termo realmente efetiva, revolucionária, construtiva, seria essa que se ergueria como uma subterrânea. Escrevi um texto com esse nome em setembro de 69, em Londres. Assume toda a condição de subdesenvolvimento, sub-sub, mas não como uma conservação desse subdesenvolvimento, e sim como uma consciência para vencer a superparanoia, repressão, impotência brasileiras. Final da citação. O último ponto do que estou buscando entender como um breve ensaio em apontamentos do PAB 2, isto é, a parte nomeada Banana Maçã, diz respeito ainda sobre a muito antiga questão da exigência da cor local na criação artística. Cito o trechinho que aparece essa expressão. E Me Segura. O acréscimo pessoal é matéria fecal, defecal, merdame, merdose, rebordame, rebordose, do bunda mole. Ou o acréscimo pessoal é anilina ou a podrida cor local. Ou então material excedente, rarefação,
sugestiva amortecimento precoce de nossas cidades mornas, carvão cansado das matas derruídas, vomitório repleto de nossa brasilidade senil, ou melhor, senilidade auriverdes, ou antes, abertura do caderno de apontamentos, publicação das reservas florestais, final da citação. A nossa brasilidade senil e a senilidade auriverdes confirmam que, para o Ali, esse seria um problema artístico pouco producente. Em um livro como Me Segura, em que lemos que o artista nasce da morte, ele escreve isso, isto é, da ausência de uma identidade, devemos nos lembrar aqui nesse sentido da fusão com a alteridade proposta no verso já mencionado de Câmara de Ecos, nasce da ausência de uma identidade, porque para ele a identidade seria vista como um confinamento. Ele escreve, desenvolver em todas as linhas versus confinamento. Identidade, então, como uma prisão em que se permanece sendo aquilo que é. Não seria, nesse sentido, não seria possível admitir uma ideia cristalizada de identidade nacional. Se a ele interessa uma, cito, infidelidade em relação a uma identidade contínua de mim mesmo, final da citação, busca que atravessa toda a poesia de Wally, por exemplo, em Algarravias, ele escreve: o canto flutua indeciso entre a identidade do deus macho e da deusa fêmea. A discussão sobre o Brasil aproxima-se dos termos, então, se ele não percebe uma identidade de si mesmo, nem uma identidade nacional, a discussão do Brasil aproxima-se dos termos em que é colocada por Oiticica em 73, em Brasil Diarreia. Cito novamente o texto de Oiticica, que está no Arte Brasileira hoje. A formação brasileira, reconheça-se, é de uma falta de caráter incrível, diarreica. Quem quiser construir, ninguém mais do que eu, amo o Brasil, tem que ver isso e dissecar as tripas dessa diarreia, mergulhar na merda. Final da citação. A troca visível e invisível entre os dois artistas, o Ali Salomão e Hélio Oiticica, a lógica de provocação e resposta dos seus trabalhos e textos é um dado que não pode ser escamoteado no esforço de compreensão da obra de Wally. A afinidade de Wally com esse modo com que Hélio compreendia o Brasil pode ser observada, por exemplo, em Balneário, Bahia, um dos textos que o Ali publica na revista Nave Louca, organizada por ele e Torquato Neto. Nesse texto, em que explora de diferentes maneiras o espaço da página, inserindo frases e palavras tanto na vertical como na horizontal, usando tamanhos e fontes tipográficas diferentes, escrevendo nomes a partir de desenhos, veja-se o nome de Caetano, que aparece à esquerda, que é escrito a partir da imagem de uma árvore, talvez uma palmeira, inserindo ainda imagens de cartões postais da Bahia em azul. O elemento local é enfatizado também pelos nomes de frutas que aparecem na vertical: manga rosa, cajá, mangaba, e também pelo gengibre. Ele escreve verticalmente na borda direita da página. Não dá para ler, mas é aqui. Nossos modernos temperos são, queira-se ou não, falsificados, posicionando-se claramente contra uma ideia de essência e originalidade. É por isso que, em outro texto de Me Segura, ele defende: criar não se prendendo às coisas existentes aqui no Brasil, linguagem do lazer nacional, mas remetendo cartas internacionais. Final da citação. Essa tentativa de apresentação breve de alguns pontos de Me Segura permitem comprovar o que o próprio Ali escreve nesse livro. Cito ele: experimento livremente. O experimental oferece a ele o campo em que se pode abrir mão de uma ideia congelada de identidade, onde se pode, cito, abandonar o trabalho obsoleto do especialista para assumir a função totalizante de experimentador. Como ele dirá a respeito de Hélio Oiticica, no ensaio que ele escreveu, Hélio Oiticica, Qual é o Parangolé? E que, para o Ali, seria a tarefa do artista. É conhecido o fato de que o Ali Salomão também realizou alguns filmes, alguns deles ao lado de José Simão, tendo escrito ainda uma coluna sobre cinema no jornal Correio da Manhã, a que chamou de Super Frente Super 8. Agora eu passo para os Babilaques. Outro trabalho experimental que produziu na década de 1970 foi o que nomeou Babilaques.
É sobre este outro trabalho fronteiriço que quero passar a comentar, tentando notar as ressonâncias que ele estabelece com Segura. Com esse movimento, quero prolongar a indicação que já havia sido feita por Roberto Said em O Ali Salomão, Uma Fissura na Plenitude das Coisas, publicado no Suplemento Pernambuco em 2023. Nesse texto, ao assinalar a importância de tomar esses dois trabalhos em conjunto, Said escreve: Antes dessa citação, ele estava falando sobre o Me Segura, e aqui ele passa a falar sobre os Babilaques. Cito o Roberto Said. Não me parece coincidência o fato de a obra poética seguinte de Wali, que é Os Babilaques, embora com publicação extemporânea, desenvolva-se novamente. Não me parece o fato de a obra seguinte de Wali, com publicação extemporânea, desenvolver-se nela novamente a partir da desconstrução do caderno de notas, Babilaques, alguns cristais clivados. Essa repetição, o que havia acontecendo ali no Me Segura e aparece aqui também nos Babilaques, essa repetição configura, a meu ver, uma espécie de dispositivo de criação poético-ficcional, regido por uma estranha liberdade associativa, criado como resposta ou abertura, como se queira, ao quadro de esgotamento das vanguardas e de progressivo acantonamento social da poesia, em curso durante a consolidação da sociedade de consumo no Brasil no decênio de 1970. Então, essa trecho do Roberto Said. A abertura, a recusa de uma identidade estabelecida, portanto, mais uma vez, é a abertura, né? A recusa de uma identidade estabelecida, portanto, mais uma vez, o trabalho fronteiriço é fundamental para a criação dos Babilaques. O próprio Ali Salomão oscila quanto à definição que oferece desses trabalhos. Na reunião em livro dos Babilaques, em texto datado de 1979, ele aponta que, dando uma definição para os Babilaques, ele vai dizer o seguinte: a palavra e o texto possuem funções interseccionais e amalgâmicas, quando justapostos aos elementos integrantes dessa performance poético-visual. Entretanto, evitaria designá-los simplesmente como poemas visuais, já que essa designação é desatenta à somatória de linguagens e, obviamente, resultaria em algo já conhecido, estático e sem mobilidade. Final da citação. No entanto, em contradiscurso do cultivo de uma dicção da diferença, texto que integra anos 70, Trajetórias, publicado em 2005, numa outra tentativa de definição dos Babilaques, o Ali vai dizer o seguinte, cito: Babilaque é uma série de poemas visuais. Então, o termo que ele recusava, né, no texto de 79, Babilaque é uma série de poemas visuais que iniciei nos anos 70 e que saíram publicados em algumas revistas experimentais brasileiras, como Muda, dirigida por Regis Bonvitino, Cataloque, dirigida por Arnaldo Antunes e Omar Coure, na segunda edição de Os Últimos Dias de Paupéria, Torquato, e no livro Poesia Jovem, anos 70, de Heloísa Buarque de Holanda e Carlos Alberto Messeder Pereira. É um conceito que inventei a partir da gíria corrente Babilaques, que quer dizer documentos, entre outros significados elusivos e sugestivos. Hélio Oiticica, Regina Vater e Marta Braga são meus parceiros nessa empreitada. Final da citação. Essa oscilação, então, primeiro ele fala que é um trabalho de performance poético-visual, depois ele se refere ao trabalho como poemas visuais. Essa oscilação na definição de Babilaques parece corresponder à impossibilidade de capturá-los numa única definição. Talvez faça parte do próprio conceito a não-identidade. E é importante sublinhar que quando o Ali se apropria do termo, o termo, né, Babilaque, se transforma em um conceito artístico, como ocorre, me parece, com o Parangolé, no trabalho de Oiticica, que marca, segundo o artista, né, o Hélio vai se referir ao Parangolé como uma posição experimental específica, em bases fundamentais para uma definição do Parangolé. Assim, a meu ver, ao transformar Babilaques em conceito, o Ali Salomão torce um dos significados que o termo possui na gíria, o sentido de documentos.
Único sentido, aliás, que aparece na segunda definição oferecida por ele, ainda que ele indique a existência de outros sentidos. O documento, a carteira de identidade, frequentemente exigida nas abordagens policiais durante a ditadura militar no Brasil, servia uma vontade de identificação repressora. Lembro aqui, nesse sentido, um trecho de outro texto de Wallis Salomão, publicado inicialmente em Nave Louca. Depois ele vai ser republicado em Gigolô de Bibelô, mas aparece primeiro na Nave Louca, que é o anexo Montanha Mágica, romance Teresopoteutão. Nesse texto, ele vai escrever o seguinte: o aéreo esmaga folhas de eucalipto de encontro ao nariz, enquanto de noite sonhei com um batalhão policial me exigindo identificação. Revistaram a maloca do fundo do meu bolso, mostrei babilaques, me entreguei descontento, pero calmante. Nada foi encontrado que incriminasse... Você pode passar, por favor, tem outro... Isso. Me entreguei descontento e pero calmante. Nada foi encontrado que incriminasse o detido no boletim de averiguações, depois de batido telex para todas as delegacias, vadiagem. Ao contrário de documento que serve para identificação, o conceito de babilaques carrega consigo o sentido de impropriedade, para o Wallis Salomão, ou de inespecífico, noção desenvolvida por Florência Garamunho para pensar sobre práticas artísticas em que se entrecruzam, cito, música, filme, literatura, arte, cinema, fotografia e poesia, final da citação, e que no caso de babilaques devemos incluir também a performance. Além disso, outro sentido que a gíria veicula, o de badulaques, bugigangas, coisas de pouco valor, serve ao conceito de Wallis como uma reivindicação para que, longe dos discursos derrotistas, como defende Insegura, mesmo em condições precárias de sobrevivência na prisão, né? Então, longe desses discursos derrotistas de país subdesenvolvido, se assuma o uso dos materiais precários na criação, em mais uma convergência com o pensamento de Oiticica. Não é à toa que a imagem presente nesse trecho que eu acabei de apresentar, da Nave Louca, no anexo Montanha Mágica, romance Teresopoteutão, apareça o aéreo que esmaga folhas de eucalipto de encontro ao nariz, numa referência à disparidade tecnológica entre, de um lado, o avião, de outro, o eucalipto, no que talvez possa ser entendido como uma alusão à Guerra do Vietnã, o caos vietnamesco da expressão de Oiticica, né, que eu já citei. Então, não é à toa que essa imagem que aparece aqui, na revista Nave Louca, volte em Os Babilaques, intitulado... Pode passar, por favor. As mandíbulas do tubarão imperialista versus Sombra de Capim Caboclo. Dramatização em cinco quadros abertos. Então, ele coloca a localização em Itapuã, Salvador, 1976. Bom, já estou encaminhando para o final. Nesse babilaque, vemos o recorte de uma imagem colorida de um avião sobre um caderno de folha limpa do lado esquerdo, enquanto do lado direito, abaixo da imagem do avião, há um tipo de folha amarelada, que cobre um pouco mais da metade da parte superior da folha. O caderno é espiralado e está aberto. A imagem do avião é reposicionada em cada... Pode passar, por favor. A imagem do avião é reposicionada em cada uma das fotos do caderno e fotografada por diferentes ângulos e enquadramentos. Somente na primeira fotografia o caderno não está sobre tecidos. Os tecidos são de materiais simples e de cores vibrantes, talvez, né, uma alusão às cores tropicais, talvez, amarelo e alaranjado. Na parte superior do caderno há uma sombra de capim caboclo, que conforme avança a sequência das fotografias, vai se aproximando do avião até atingir a hélice, isto é, o seu funcionamento. Feita essa rápida descrição, retomo o título: As mandíbulas do tubarão imperialista versus Sombra chinesa de capim caboclo. Ele parece nos enviar, esse título, a invasão japonesa da China iniciada em 1937, que teve apoio dos Estados Unidos em 1941. Era comum, nesse período, pintar uma boca de tubarão com dentes afiados na carenagem do motor dos aviões de caça Curtius P-40, prática que servia como guerra psicológica, projetada para intimidar pilotos inimigos e projetar a agressividade das operações.
O oponente do tubarão imperialista, nesse Babilac, agora não é mais o eucalipto, como do romance Teresópolis, mas a sombra chinesa de capim caboclo. De todo modo, permanece na cena a disparidade entre os recursos dos oponentes. Mas a remissão à China, por meio do teatro de sombras, faz lembrar que é esse país quem vence a guerra sino-japonesa, ainda que o Japão contasse com o apoio dos Estados Unidos. A fusão da sombra chinesa ao capim caboclo, planta nativa do continente africano, que se aclimatou bem ao território brasileiro, parece indicar a potência do aparentemente suscetível. É a potência do tabaréu. O tabaréu vai aparecer, essa palavra aparece também em Babilac, me segura que eu vou dar um troço, tabaréu arrojado, entra em cena o tabaréu arrojado. Então é a potência do tabaréu. Lembro, por fim, o Babilac, o último, sobre o qual eu vou falar, Construtivista Tabaréu, feito no Rio de Janeiro em 1977. Escrito em azul e vermelho, numa evidente referência a Mondrian, artista que será nomeado no título de outro Babilac, Mondrian Barato, nesse Babilac, o Ali retoma os comentários sobre o espaço para experimentação, que já havia aparecido em Me Segura, ao assinalar que, cito, é da maior importância... Pode passar, por favor. É da maior importância que os Babilacs e Valestra, né, ele está fazendo uma brincadeira com palestra, é da maior importância que os Babilacs e Valestra não sejam tratados como assuntos fechados, coisas concluídas. Final da citação. O experimental é o lugar do teste, dos apontamentos. Esse Babilac, feito em razão de uma palestra que o Ali realizaria em Curitiba, esse Babilac ressurge, nessa ocasião, então, o interesse de Ali em pensar sobre o consumo publicidade. Isso aparece em outros também, que o texto ia ficar muito longo, não deu tempo de falar. Territórios randômicos também, que tem a imagem do Mick Jagger, que ele coloca ao lado de um trecho da autobiografia de todos, agora me fugiu o título, mas a da Gertrude Stein, que vai falar sobre o interesse, às vezes, pelo autor, que supera o interesse pela obra, autobiografia de todo mundo, não recordo agora exatamente o título. Mas, então, Babilac, feito em razão de uma palestra que o Ali realizaria em Curitiba, ressurge nessa ocasião o interesse do Ali em pensar sobre o consumo publicidade. Cito, cidade protótipo, né, Curitiba, para lançamentos de produtos de consumo. Cidade prévia para as campanhas de empresas publicitárias. Final da citação. Em outra passagem, nesse Babilac, ele acrescenta, cito, por que não ser a abertura de um campo de experimentação da poesia, se estruturando, se formando, em formação, se tornando um mundo desconhecido, se tentando no precário? Final da citação. Construtivista Tabaréu é não apenas fotografado em ângulos e enquadramentos diversos, como o Babilac anterior, como também apresenta o texto em lugares variados, aparecendo sobre pedras, grama, né, uma referência aparece à natureza, e sobre a porta amarela, novamente o amarelo, né, de um carro. Pode passar, por favor. O Ali vai dizer, no documentário realizado pelo Carlos Nader, que a poesia não tem lugar nobre para acontecer. Né? Ele diz, então, no documentário. Na mesma ocasião do documentário, ele acrescentava, cito, não há vulgaridade para ela, a poesia. Você pode restaurar, é um trabalho intenso, é um trabalho construtivista. Não um construtivismo de 100 anos atrás, é um construtivismo dos nossos tempos. Final da fala do Ali. O experimental proposto por Ali Salomão na década de 1970 circula desse modo entre todas essas linguagens e formando, né, elaborando vários sentidos e referências e se apropriando de referências distintas. Em todas elas, no primeiro momento, está a presença viva e o incontrolável e inconclusivo do corpo, que parece assumir o centro de tudo. Além disso, em uma das fotografias, pode voltar, por favor. A primeira. Não só nessa fotografia, mas aparece também em outras. Em uma das fotografias, vemos a mão de um homem, talvez a mão do próprio artista, poeta,
colocando em evidência a conexão entre a escrita e o corpo. O Ali vai escrever também, me segura que a arte é a extensão do corpo. Eu expliquei para o polícia tudo. Escrever com o corpo, para além do espírito e da razão, talvez possa ser uma das sínteses do que o Ali, sob o signo duplo, do lixo e do luxo, da contracultura e do construtivismo, estava procurando realizar. Obrigada.